Seja bem-vindo, prazer te receber aqui para mais um momento de crescimento espiritual, de aprendizagem da Palavra de Deus. Vamos aprender a como viver sabiamente, de acordo com o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, que nos dizem: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Viver com sabedoria é o ensinamento que a Palavra de Deus nos dá nesse mundo de tantas vozes e vozes tão confusas e tão divergentes. Um dos primeiros ensinamentos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá aos irmãos da igreja de Tessalônica e a nós, os seus servos hoje, servos do Senhor Deus, é nos empenharmos para termos uma vida tranquila. Viver com tranquilidade num mundo de tantas inquietações, incertezas e inseguranças é um desafio gigantesco. Para viver com tranquilidade, se faz necessário confiar em Deus. Depositar as nossas expectativas, esperanças, dependência, a nossa segurança no Criador e no Sustentador dos céus e da terra. Deus é bom, é poderoso, é majestoso, está assentado no trono e Ele a tudo e a todos governa e nada absolutamente foge ao seu controle bondoso, santo e sábio. Não dá para viver tranquilamente achando que somos nós que damos conta de tudo, controlamos tudo, resolvemos todas as coisas. Isso é impossível. Para viver com tranquilidade é necessário a fé. A certeza, a firme convicção daquilo que não se vê, mas que se espera. Descansar em Deus, o nosso Pai. Também é necessário planejarmos a nossa vida. Tudo que a gente faz com planejamento vai trazendo uma tranquilidade para a nossa vida, porque dá tempo de resolvermos as nossas questões, de deixarmos para o dia seguinte, para a semana seguinte, o que não for possível resolver no dia de hoje. Se a gente planeja, a gente vai colocando cada responsabilidade a fazer no seu devido lugar. Se a gente não planeja, a gente vai sendo atropelado pelas responsabilidades, os compromissos, e a gente perde a tranquilidade e vive com aquela sensação horrível que parece que a gente está sendo engolido pela a quantidade de coisas para dar conta. Então, crescermos nessa responsabilidade de planejarmos os nossos afazeres e irmos fazendo uma coisa de cada vez. Organização, planejamento é fundamental para a gente viver com tranquilidade. Também Deus nos ensina, através desta palavra, a cuidarmos do que é nosso. São tantas notícias sobre a vida de outras pessoas, são tantos problemas também, são tantas questões. E o Senhor, através desse texto,
nos ensina a que nós temos responsabilidades, deveres que Deus espera, que Ele colocou nas nossas mãos e que Ele espera que nós cuidemos daquilo. Primeiro, a gente não pode pegar as nossas responsabilidades e transferi-las para outras pessoas, porque senão a gente deixa de cumprir aquilo que é nosso e a gente sobrecarrega os outros. Então, isso é muito interessante. Se por um lado a gente não deve ser individualista, que só pensa em si, só cuida nos seus problemas e não está nem aí para os outros, por outro lado, a gente também não pode assumir responsabilidade dos outros a tal ponto de nos esquecer e deixar de cumprir as nossas. Então, o que é que nós podemos fazer com os nossos deveres e com as nossas responsabilidades? Entender que existem afazeres e responsabilidades que Deus colocou na nossa mão. São problemas nossos, são questões nossas. E somos nós quem precisamos, com a graça e a sabedoria do nosso Deus, dar conta daquilo. E o que nós podemos fazer com as outras pessoas, com os seus problemas, é ajudá-las. Mas ajudar é diferente de decidir pela pessoa, de assumir o lugar dela e a responsabilidade dela. Entende? Como também o que nós precisamos muitas vezes é ser ajudado. E alguém nos ajudar não significa assumir aquilo que é nosso, assumir a nossa vida, as nossas responsabilidades. Então isso precisa ficar muito claro. E aí quando nós entendemos que temos responsabilidades e que temos deveres, temos uma vida a ser vivida, a gente precisa se ocupar de viver a nossa própria vida e fugir completamente de mexericos, de fofocas, de questiúnculas a respeito da vida de outras pessoas. De nos intrometer aonde a gente não foi chamado, nem solicitado, mas cuidar daquilo que é nosso. Quando nós formos solicitados, quando nós percebermos que alguém que é nosso irmão na fé, que é nosso amigo, alguém que precisa de nós, nós servimos, ajudamos. Assim o Senhor nos ensina a viver. Também é um outro ensinamento para vivermos com sabedoria, é nós trabalharmos para termos com que nos manter. O trabalho é uma atividade espiritual, profundamente espiritual. Por meio do trabalho, nós geramos basicamente serviços e produtos. E os serviços ou produtos que nós produzimos deve ser sempre uma forma de fazer bem àqueles para quem nós trabalhamos. Com o trabalho, além de fazer bem para aqueles para quem nós trabalhamos, nós, através dele, trazemos o sustento para dentro dos nossos lares. Nós nos mantemos a nossa família, mantemos a casa de Deus e temos condições de ajudar a quem precisar de nós. O trabalho é uma grande bênção, de maneira que deixar de trabalhar por preguiça é um pecado. Deus nos exorta na sua palavra. E aqueles que são servos de Deus não devem dar esse mau testemunho de viverem desocupados, e aí isso vai levar a passar necessidade, a precisar de outras pessoas, e o viver desocupado sempre leva a se envolver com fofoca, com pecados, com a vida de outras pessoas. O Senhor deseja que tenhamos afazeres, que tenhamos trabalho, dentro de casa, fora de casa, próximo, longe de... não importa.
que produzamos serviços, produtos, que estes serviços e produtos façam bem aos outros, que através desse nosso trabalho nós tenhamos com que nos manter a casa de Deus e ajudar a quem precisar de nós. E nisto o Senhor Deus é glorificado. Essa é uma forma bíblica, boa e sábia de viver. Viver tranquilo. Fugir das agonias, das inquietações, do corre-corre, da perturbação. Viver tranquilo, com disciplina, com constância, com organização, com confiança no nosso Deus. Nos ocupar daquilo que é nosso. Temos uma vida, temos demandas que são nossas e outras pessoas não vão fazer por nós, a não ser que sejamos impedidos de fazer por uma questão de saúde ou por alguma outra razão. Cuidando do que é nosso, se alguém precisa de nós, nós estendemos as mãos e ajudamos, servimos. E nos ocupemos com o trabalho concentrado, sábio, constante, essa grande bênção que é o trabalho, maneira de nós fazermos bem aos outros e fazermos bem a nós mesmos e a nossa família. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e te conduza a viver a cada dia com sabedoria para a glória do nosso Deus e o bem das nossas almas.